Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores, então, semanalmente, religiosamente, há muitos anos na nossa televisão comunitária de São Paulo e que manda também, né, nós aqui da Stop, da mídia Stop que nós temos, mandamos programas de televisão para outras cidades, traduzimos para espanhol, para inglês, para outras línguas. Esses programas atendem às necessidades de vários povos, né, que aceitam a ajuda de uma ciência psicanalítica que tem uma função assim dificílima, que é reconciliar o ser humano com a própria consciência. E isso é um trabalho mesmo que nós percebemos ser de extrema necessidade, porém de extrema dificuldade. Eu estava vendo aqui nesse livro, por exemplo, Trilogia Analítica do Dr. Kepp. Ele tem aqui alguns aforismos, né? E entre eles ele diz o seguinte: viver o verdadeiro real equivale a renunciar a si mesmo. Ou seja, viver a realidade boa, bela e verdadeira significa um processo de a pessoa morrer para si mesma. É como uma morte que a pessoa tem pavor de passar. Um processo de conscientização real, benéfico, saudável, a pessoa passa como se estivesse morrendo para tudo que ela imaginou sobre ela, as fantasias, a megalomania, as idealizações, constrói a vida toda numa estrutura de um castelo de cartas pronto a ser destruído a qualquer momento. E o que é verdadeiramente bom, saudável, real, a pessoa não quer saber normalmente, por causa de uma inversão. E esse problema da inversão psíquica é o que leva a humanidade à morte, à verdadeira morte. Então, assim, a pessoa acha que se ela tiver consciência, ela vai morrer, vai ter que desistir da vontade dela, que é neurótica, vai desistir de tudo que ela pensou, que são fantasias, são delírios, e vai então se encaminhar para uma coisa real. Só que ele tem pavor do que é real. A humanidade está invertida. Então nós vemos aqui no nosso dia a dia, no tratamento com clientes que vêm ávidos para melhorar de vida, de saúde, entretanto ele vai ter que passar por essa renúncia ao que ela pensa e ao que ela quer, as ideias que ela tem, para conseguir se encaixar na realidade. E Cristo já preveniu isso, né? Ele falou que a pessoa precisava como que morrer para nascer, e nascer para a verdadeira vida e para a vida eterna. Um processo de conscientização da psicopatologia é exatamente assim. Então, aquele que quer reviver, quer se curar, quer ter uma vida equilibrada, saudável, então aceite passar por essa pseudomorte, que é, evidentemente, a desistência da doença que a pessoa está agarrada. Cada um de nós está agarrado à sua doença, isso é impressionante, agarrado aos seus demônios. Sofre para burro, mas a gente fica agarrado aos próprios demônios. Então, Dr. Kepp, o senhor fez uma terapia, né, que inclusive trata de fatores espirituais, psicoterapia e exorcismo, socioterapia e exorcismo, e trilogia analítica e exorcismo. Então vale a pena vocês lerem, porque isso trata não só da sua problemática, da minha, mas do mundo inteiro. Nossos programas de televisão
tem a finalidade de levar ao povo o processo de terapia também. Então, os conceitos que nós levantamos aqui é para melhorar a vida psicológica de cada um. Então, nós já comentamos, por exemplo, a conduta, né, de Sigmund Freud, no sentido de analisar a questão praticamente da medicina. E não é que Sigmund Freud tenha feito uma antimedicina, mas ele fez uma medicina só orgânica, parcial. Então eu gostaria que a doutora viesse aqui para mostrar como lida com o coração, com as emoções. Então, de fato, como o senhor está explicando, a medicina ela ficou mais na parte orgânica, achando que seria apenas o alimento. Aqui, no caso do coração, nós aprendemos que seria o sódio, o potássio, que faz com que o coração tenha seu movimento. Mas nós sabemos pela ciência trilógica que a energia essencial é o que alimenta e faz possível o movimento do coração. Então, o coração capta essa energia e, ao mesmo tempo, transmite. E essa energia é também captada por todo o nosso ser. Nós somos seres espirituais e energéticos. Desde essa perspectiva, o tratamento das doenças e a preservação da saúde depende desse nosso relacionamento com a energia escalar através da nossa vida psíquica, principalmente. Então, notem, a doutora deu esse conhecimento, né, que a medicina geral cuida só da parte orgânica, mas da parte psicológica, das emoções, das ideias, não tem cuidado porque pertence a um setor da medicina psicossomática. O que é psicossomática? É a busca da causa dos problemas orgânicos na vida psíquica. Então, vamos dizer, não existe uma doença, não existe um elemento ruim na vida orgânica que não tenha vindo da vida psicológica, portanto, das emoções, das ideias, do pensamento. É por esse motivo que eu fiz a trilogia. O que é a trilogia, né? É a união da experimentação, com a filosofia de vida, que é muito importante. O que a pessoa pensa, o que ela fala, o que ela ensina. Portanto, é muito importante também a teologia. O que é a teologia? É o estudo da espiritualidade, é o estudo do ser humano na vida psíquica. Então, eu quero mostrar aqui um livro, veja. A Medicina da Alma. É um livro que eu escrevi há muito tempo para mostrar que a alma é que está doente. Então, essa ideia de que a alma é pura, aliás, é uma ideia do próprio Tomás de Aquino, que a alma é perfeita, não é não. É na alma que aparecem os maiores erros de pensamento, de ideias, das emoções ruins. Então, é da alma que vem, vamos dizer, a doença. Então, o que acontece depois? A alma doente faz o corpo doente.
Isso tem muito a ver com a parte da física, não é, César? Eu estava vendo a doutora Julieta explicar essa questão da função do coração. Ela relacionou o coração com a energia e o senhor estava dizendo que a medicina só observa os fatores físicos, mas que, na verdade, a ciência que o senhor desenvolveu estabelece uma relação entre a doença física e os pensamentos, a vida psíquica da pessoa. Então, onde fica a energia nesse meio? A energia escalar que o senhor fala tanto no livro da nova física e da magnetônica, ela é uma energia que existe no espaço e ela pulsa o tempo todo, ela está pulsando. E o coração, se não estiver em ressonância com essa energia do espaço, ele deixa de captar essa energia de pulsação e ele vai começar a apresentar problemas, porque essa pulsação do coração é a pulsação da energia que ele está pegando de fora. Então, por exemplo, se a pessoa está com muita raiva, ela breca o coração, então o coração não consegue captar a energia pulsante que está fora dele, e aí dá a doença. Toda doença pode ser explicada assim, como uma patologia que eu desenvolvo que me impede de captar essa energia escalar de fora. Aí vem a doença. Seria bom a doutora mostrar aí como o coração recebe a energia de fora, né? Quais são os elementos que o coração recebe essa energia para funcionar. Então, de fato, Dr. Keppe, quando a pessoa ela tem um sentimento melhor de bondade, de afeto, ela vai captar, tem aqui uma região na aurícula direita, que é a principal responsável por ser o marca-passo natural. Então, quando está nessa ressonância que o professor César falou, com a energia essencial do sentimento bom, a frequência, os movimentos do coração, a saúde do corpo, ela vai ser harmônica, vai ser boa, vai ser bonita. E, em contrapartida, se a pessoa dá um contra, porque ela está com inveja ou porque ela é muito soberba, dura de coração, né, até fala, então essa energia não vai fluir da forma correta e a pessoa pode ter uma taquicardia, por exemplo, né? Vocês sabem, quando ficamos com raiva, todo mundo já sentiu isso, tem até uma taquicardia na hora, né? E às vezes leva um susto. E se for muito agudo, ela pode ter até um infarto num momento de uma emoção muito descontrolada e faz o quê? Vai causar até uma contração das artérias, da raiva que a pessoa pode ter. Então, 70% dos que tiveram infarto, eles reconhecem um fator emocional que fez aqui a problemática no corpo. Mas foi primeiro na alma, como o senhor falou. Mostra aí a aurícula direita, Aqui. onde entra, né, vamos dizer, os movimentos do Sol, dos astros, e faz o coração funcionar e todo o corpo também. Principalmente aqui neste ponto, e ela vai se difundindo aqui por todo o sistema energético magnético do coração e desde o coração para o corpo todo. Mas neste ponto aqui ele é muito energético na aurícula direita. E depois o coração envia as emoções, envia energia no ventrículo, nos dois ventrículos. Sim. Mostra onde que fica. Aqui temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Eles vão receber o sangue desde as aurículas e vão encaminhar para o corpo. Então, por que eu coloquei a teologia, por exemplo? O Sidney quer falar alguma coisa? A teologia, ela é importante por nos dar uma consciência fundamental de onde nós viemos, né? Nós não viemos dos macacos, nós viemos do alto, nós somos criaturas divinas, fomos feitos por Deus. Então, ter sempre em base, considerar sempre que a teologia
ela nos mostra quem somos, de onde viemos, como somos, e nos traz uma consciência, inclusive, de como devemos ser, do que devemos buscar ser, que é esse retorno a essa condição mais elevada. Eu acho que é muito importante a gente ver, né, distinguir o que é teológico, no sentido real do termo, e o que é uma atitude de máscara, de farisaísmo, né, de censura até, que é importantíssimo, porque a censura, que é muitas vezes ligada a uma conduta muito religiosa, ela, de fato, ela pode prejudicar o ser humano. Não que a verdadeira teologia vá prejudicar, ou muito menos, né? É importante que se note que é o desligamento que o ser humano faz de Deus que causa as doenças. Entretanto, uma atitude de censura religiosa pode agravar as doenças, e isto nós procuramos aqui verificar, conscientizar, corrigir, para que uma verdadeira espiritualidade possa passar a existir no mundo, né? Então, os vícios são isso que chamam de pecado, que a gente chama de patologia. Então, quais são, né, os vícios? Por exemplo, né, a ira, a inveja, a gula, a soberba, são todas questões hoje que estão aí influenciando em muito a nossa sociedade. Não é? As pessoas, em geral, vivem esses problemas. Não pode esquecer a preguiça, né? A questão de comer demais também, ou a questão, por exemplo, da pessoa que não expande ou que sabe, pessoa fechada, que impede que os outros conheçam o que deve. Que pode dizer que o problema principal do ser humano é que ele não aceita como ele é e não aceita só o que ele tem. Quer falar alguma coisa? Ouvindo o senhor e a doutora falarem, né? Porque a sua ciência da psicanálise integral justamente faz com que a pessoa desenvolva uma maior tolerância em se ver como é. E isso é a chave para a saúde psíquica e orgânica. Porque todo ser humano tem muita patologia, né? Mesmo que ele foi feito lá atrás, a imagem e semelhança do Criador, a nossa realidade, a nossa existência no dia a dia é cheia de maus sentimentos, más intenções, etc, etc. E se a pessoa não tem, assim, a humildade e uma metodologia que faz com que ela reconheça, ela entra ou numa idealização muito grande, né, querendo ser um deusinho, ou ela entra numa censura fortíssima, numa intolerância, uma punição, que não é uma coisa de equilíbrio e, portanto, não vai trazer saúde. Então, a atitude mais equilibrada é aquela de tolerância em se ver, aguentar se ver como é, como o outro é, como o mundo é, e procurar melhorar, uma atitude prática de ir melhorando no dia a dia, né? Levando esse bem. Por exemplo, a pessoa é da classe média. Ela imagina que um dia vai ser da classe milionária, mas sem, vamos dizer, as qualidades para isso. Então, o indivíduo que não aceita ser assim, mediano, que não aceita viver com o que tem, é um indivíduo que entra na doença. A doutora dentista quer falar alguma coisa? Na odontologia também é muito importante começarem a reconhecer que tudo vem da alma, tanto a saúde como a doença. E o caso das emergências dentárias, né, problemas de canal, às vezes a pessoa tem um abscesso, ela está super tensa emocionalmente, como
tem falado a questão de raiva, até soberba, inveja. Então, se o dentista tratar só da parte orgânica, né, tentar resolver a dor, aliviar, mas o tratamento em si, ele só se consegue mesmo vem desse lado da alma, o lado psíquico, emocional, que levou a pessoa a ter aquela dor violenta, né, de canal. Então, quando a gente vê esse lado, o paciente tem que se acalmar, ter essa tolerância, lidar com os problemas, com erros, né, controlar a raiva, até para o próprio medicamento antibiótico, né, no abscesso, dá efeito. É fundamental ver esse lado psíquico-emocional como a causa principal das doenças bucais, principalmente dores de dente. Eu acho, Dr. Kepp, que esse livro, A Cura pela Consciência, é um livro fundamental para a base de qualquer terapia. Porque aqui nesse livro eu procuro mostrar a sua psicanálise como funciona. Que não é uma psicanálise para ensinar a pessoa a ser certa, a corrigir a conduta dela. Olha, faça assim, faça assado, você deve ser assim, pense positivo, faça conduta essa, corrija aqui, corrija ali. E não que o problema nosso é justamente a nossa reação diante da visão dos nossos erros. Então, o problema está aí. O problema está, como a doutora Heloísa acabou de mencionar, e a doutora Julieta e todos aqui, estamos tentando focar aí. A questão está em aceitar ver o erro. Se a pessoa aceita ver o erro, ela já se descontrai. E essa descontração, a diminuição da tensão, o organismo dela age por si. Nós temos uma farmácia interior que vai nos curar assim, espontaneamente, pela energética da natureza, energia vital que vem do Criador. Então, nós temos que ver que a gente tem basicamente duas reações diante da visão de um problema nosso. Uma é raiva, eu não quero ver isso. Eu brigo, acho ruim, não admito, arranjo um monte de desculpas. Outra reação é a reação de medo. Me contraio, tenho pavor de admitir, de ver que eu sou capaz de cometer erros tão sérios na vida, né? E tenho defeitos de personalidade, de conduta. Então, essas duas reações são muito perigosas para a saúde. E isso é diante da visão sempre, da visão dos erros, da visão da patologia. Essa é a chave keppiana para a cura das doenças. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço de ser humilde, ver, reconhecer para se curar. Agora, tem outro fator que vamos falar agora na próxima meia hora, né? E que esse, vamos dizer, é fundamental para a gente saber que estado que está o mundo, né? Qual fator que é, que pode dizer o fator diabo. Esse é fundamental. Todo ser humano veio dos anjos, mas depois o diabo também grudou nele e ele nem percebe. Até a próxima. Uau, poluição, recursos escassos, mudanças climáticas, chega disso. Vamos falar de soluções. O Kepp Motor é um motor de corrente ressonante. É o produto de uma nova física chamada de magnetônica, desenvolvida por um renomado cientista chamado Norberto Kepp. O que Kepp fez foi desinverter Einstein, cuja teoria limitou nossas possibilidades tecnológicas, sugerindo que a energia vem só da matéria. Kepp propõe que a matéria é igual a uma energia ressonante dentro do tempo e do espaço.
Pois bem, quando os engenheiros idealistas do Cap Motor compreenderam a magnitude dessa ideia, eles conceberam toda uma nova abordagem ao design do motor. Essa tecnologia única trabalha tanto como motor quanto como gerador. Como Tesla previu, o Cap Motor acessa uma fonte inesgotável de energia limpa, magnética, capturada diretamente do espaço. A solução para a questão energética do planeta já está em nossas mãos. Estude conosco e contribua com essa mudança tão necessária para o planeta. Conheça as opções de cursos livres e pós-graduação oferecidas pelas faculdades trilógicas. Entre em contato conosco hoje mesmo para mais informações. 11 9 8207 3193. Eu tenho grande satisfação de dizer que agora, no dia 28 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial um recredenciamento da nossa faculdade trilógica, Cap Pacheco, com a nota máxima, nota 5, que é algo que nos dá muita satisfação. É um resultado de um trabalho de uma equipe grande de pessoas idealistas e até voluntários, e que essa faculdade ela é reconhecida pelo Ministério da Educação como uma especialização, a nota maior que pode haver. E são muito poucas as faculdades, principalmente particulares, que conseguem atingir essa nota. Então os nossos estudantes, o pessoal que estuda conosco, está muito contente também, porque eles dizem: eu sou FATRI nota 5, estou numa faculdade pioneira, mas uma faculdade muito séria e que ensina assuntos essenciais para a sobrevivência da nossa espécie e do nosso planeta. O criador disso é o psicanalista Dr. Norberto Kepp, e nós aqui acompanhamos, esses estudos científicos já há muitos anos. Então nós temos tradição, inovação, inclusive na tecnologia. Agora o reconhecimento do nosso país, do nosso Brasil, devemos isso de qualquer forma ao Brasil. Obrigada, Brasil. Obrigada, brasileiros que estão se juntando a nós nessa tarefa tão difícil de ser realizada, mas também tão agora satisfatória, premiada, Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento. Então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora. A Era de Ouro da Humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas.
História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. Olá, bem-vindos! Nós temos na FATRI o curso de pós-graduação Gestão de Conflitos, o estudo da psicossociopatologia de Norberto Kepp. Gestão de conflitos vai ajudar você a lidar com os conflitos que todos vivemos no nosso dia a dia. Desde cedo nós vemos que há conflitos, não é? Nos lares, nas escolas, depois nos ambientes de trabalho, nos times de futebol, nas instituições religiosas e por aí afora, sem falar nos conflitos que existem entre países. Porque onde há seres humanos, há conflitos. E neste curso você vai aprender todas as causas dessa problemática humana e como lidar com elas no dia a dia. E, principalmente, ajudar a formar e melhorar o nosso mundo. Vamos todos trabalhar para um mundo melhor. Você será um agente de transformação social através da consciência, aprendendo pela incrível ciência de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Melhor ainda, estamos com as matrículas abertas, turmas iniciando agora. Não perca essa oportunidade. fatri.edu.br ou então pelos links, telefones colocados aqui na tela. Bem-vindos!